Como já vimos nesta edição da tarde de quinta-feira, o Governo aprovou as medidas mais polémicas do programa de habitação, entre elas o arrendamento coercivo de casas de volutas e o travão que o Executivo de António Costa quer impor ao arrendamento de habitações destinadas a turistas, o chamado alojamento local. É nosso convidado Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, está connosco, em direto dos estúdios da SIC, em Matosinhos. Muito boa tarde. Depois de todas as polémicas que houve em torno deste programa Mais Habitação, também dos avisos, incluindo do Presidente da República, e desta discussão pública que aconteceu durante algumas semanas, quais são as suas expectativas? O que é que acha que vai resultar do Conselho de Ministros desta quinta-feira relativamente às medidas mais polémicas deste programa? Ora bem, mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado pelo convite à SIC, em nome da Ordem dos Engenheiros. Este programa Mais Habitação tem pelo menos a vantagem de ser uma iniciativa para resolver alguns problemas, reaja-se bem ou não. Como cidadão, provavelmente eu tenho algumas notas que, como bastonário, não as poderei expor, porque estou aqui institucionalmente e, portanto, só me cabe falar sobre a dimensão da engenharia portuguesa e daquilo que é depois a sua expressão para a sociedade e não necessariamente discussões mais do âmbito político, nomeadamente esta questão do arrendamento coercivo. Mas se há medidas que eventualmente são discutíveis, e quando eu digo que se louvava aqui a iniciativa tem a ver com o facto de haver pelo menos pré-decisões, e as decisões criam naturalmente reações, também temos a dizer que há algumas que efetivamente nos merecem boa nota e outras nos merecem dúvidas. Nós já tínhamos tido a oportunidade de nos pronunciarmos enquanto isto esteve em discussão pública e, por exemplo, relativamente ao licenciamento urbano, claramente é uma medida para a qual os engenheiros portugueses estão absolutamente preparados e nos parece uma boa medida para agilizar processos do ponto de vista dos prazos quer nas autarquias, quer nas instituições públicas que têm essas obrigações. Mas, por exemplo, dentro disso já se nos oferece dúvidas o facto de haver medidas coercivas, neste caso diferentes do arrendamento coercivo, mas medidas de sancionatórias, chamemos-lhe assim, ou de juros de demora, por exemplo, para técnicos ou para instituições públicas que demorem a agilizar e licenciar projetos. Porque muitas vezes há complexidades que obrigam a pensar seriamente qual é o interesse público e a dimensão técnica pode provocar delongas. Ou seja, eu até nós admitimos que estes juros possam vir a ser perniciosos porque podem ter efeito contrário. O que é que queremos dizer com isto? Por exemplo, um técnico de uma instituição pública portuguesa ligadas às reservas agrícolas, às reservas ecológicas, às agências do ambiente, às comissões coordenadoras ou mesmo a municípios, podem, com o prazo apertado, indeferir tacitamente para não sofrerem sanções. E isto vai delongar mais os processos que são de licenciamento especial. E, portanto, há aqui questões que penso que deviam ser ponderadas de uma forma mais cuidada, porque aparentemente parecem ser boas medidas para agilizar processos, mas podem efetivamente torná-los ainda mais demorados, porque depois vão ser criadas aqui defesas de quem está nestas situações. Ainda há outra situação que nos merece algum reparo, essa sim que tem a ver com a questão do alojamento local, não necessariamente pela iniciativa política, mais uma vez não é isso que queremos, não é nessa dimensão que queremos atuar, mas efetivamente porque quando da grande crise dos anos que passaram entre 2011 e 2016, mais coisa menos coisa, a grande retoma da economia portuguesa fez através da reabilitação urbana nos grandes centros portugueses e particularmente através do alojamento local e, portanto, estar agora a obstaculizar a iniciativa privada a favor da pública quando cabem as duas no mercado, parece-nos que prejudicará depois no seu todo a economia e, em particular, a engenharia e às vezes acho que é preciso olhar para trás e ver um pouco de história para ver o que bem se tem feito na última década em Portugal, pese embora as dificuldades. Trouxe aqui algumas medidas muito concretas que levantam algumas dúvidas à Ordem dos Engenheiros, também algumas que destacou como sendo positivas, mas falando assim no âmbito geral, e já que falámos em algumas medidas particulares, falando agora no geral, parece-lhe que na perspectiva da Ordem dos Engenheiros este programa Mais Habitação traz mais soluções aos problemas que há hoje em dia ou não?
Eu acredito que tem que trazer mais soluções, porque nós temos um pacote de 2,7, 2,8 mil milhões de euros para habitação dita social, para aplicarmos isso em 26 mil fogos, que é aquilo que o Governo aposta e é aquilo que está incluído no PRR. Inclusivamente também fomos colaborativos com a vontade do Governo em agilizar processos do ponto de vista contratual, a optar por uma solução de contratualização chamada concessão-construção, que faz com que haja só um interlocutor por parte da iniciativa pública e privada, ou pelo menos naquilo que podemos chamar iniciativa pública, iniciativa privada, mas baseada na dimensão pública, que é a tal habitação social. E até sobre isso tivemos o cuidado de dizer quais deveriam ser as regras e foram assumidas no diploma que depois saiu a aceitar ou a propor que, no caso da concessão-construção para a habitação social e só ao abrigo do PRR, isso pudesse agilizar processos. Portanto, nós acreditamos que isto vai ser uma alavanca positiva para se fazerem mais coisas em Portugal na habitação social. Temos sérias dúvidas que em 3 anos se consigam fazer 26 mil fogos. Não quer dizer que Portugal não tenha feito muitos mais fogos até num só ano, mas a verdade é que nós passamos cerca de 20 anos sem fazer habitação social, perdemos competências a nível nacional, técnicas e até administrativas. Há um esvaziamento do Estado naquilo que são as suas dimensões técnicas de decisão e retomar isso que não é fácil, porque é quase começar tudo do zero, quando há 20 anos tínhamos dimensão instalada para que isto fosse feito em contínuo. Portanto, nós temos aqui vazios de iniciativas, umas vezes é na habitação social, outras vezes é nas infraestruturas, e isso cria graves problemas à economia portuguesa, ao ponto da construção ter quase batido no zero há cerca de 10 anos e da maior parte das grandes empresas portuguesas terem falido, no fundo, terem desaparecido. E, portanto, aquilo que se exige, e aí sim, e tem a ver com planeamento, tem a ver com responsabilidade governativa, aquilo que se exige é, primeiro, decisão. E se este pacote mais habitação é uma decisão, pois então que se ponha no terreno. E depois a execução. Portugal está a pagar caro o não fazer, e isso é uma das grandes preocupações da Ordem dos Engenheiros e, portanto, queremos dar uma nota positiva a esta iniciativa, mesmo tendo dúvidas de algumas das medidas aí incluídas. Vamos aguardar por aquilo que vai ser dito na conferência de imprensa desta tarde, depois das medidas terem sido aprovadas em Conselho de Ministros. Muito obrigada por ter estado com a edição da tarde da SIC Notícias.